Olá, comunidade Stolives. Eu estou aqui já com a professora Larissa Assunção. Uma honra para mim. Ela é uma das professoras que a gente já tem parceria há muito tempo e, na verdade, a gente já se conhece há muito tempo. Então, muito obrigada, professora Larissa, por aceitar esse desafio, de fechar aqui o nosso evento com a quarta palestra magna, né? Então, assim, o evento todo foi sensacional e agora não será diferente. E no final, professora, eu já te convido, viu, para me ajudar num sorteio, me ajudar e ajudar o André aqui também, né? No sorteio que nós vamos fazer do curso de colorações especiais, certo? Então, vamos para a sequência aqui ao nosso evento. Eu vou apresentar a professora Larissa, né? É uma irmã, considero uma irmã para mim. Então, muito obrigada mesmo. A professora Larissa Assunção, ela é bióloga, especialista em citologia clínica, já atua há 12 anos na área de anatomia patológica, também tem experiência em macroscopia, processamento de tecidos, microtomia, colorações especiais e presta assessoria especializada em citologia de Papa Nicolau e outras coisas mais. Essa mulher, ela não para, tá? Então, assim, só digo isso. Tá? Então, muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo, que seja uma excelente aula. Nossa, eu que agradeço, que apresentação maravilhosa. Fico até um pouco envergonhada, assim, né, porque tantas coisas, né, que a gente tenta fazer um pouquinho de tudo, mas agora, no momento, a maior especialidade está sendo na área de citologia. E aí, posso iniciar, então, a aula? Tudo certo? Boa tarde a todos. Como a professora Andressa disse, né, eu sou a... Deixa eu só colocar aqui a tela cheia, né? Eu sou a professora Larissa, sou parceira aí do canal Stolives. Hoje a minha aula vai ser sobre citologia ginecológica em base líquida e HPV de baixo e alto risco oncogênico. A gente sabe que o câncer é o principal problema de saúde pública, né, no mundo, e já está entre as 4 maiores causas de morte prematura antes dos 70 anos de idade. Muitos fatores influenciam, né, nesse desenvolvimento, tanto socioeconômico quanto hábitos, alimentação inadequada, o tabagismo, o estresse, né, da correria aí do dia a dia. Bom, no caso aqui nosso da aula de hoje, a gente vai se especificar, né, no câncer de colo uterino, que também é chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente de alguns tipos de papiloma vírus humano, HPV, os chamados de tipos oncogênicos. A infecção genital por esse vírus é muito frequente, na maioria das vezes, não causa doença. Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no exame preventivo, conhecido também como Papa Nicolau, e são curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colo retal. E a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Essas informações, né, fazem com que a gente pense um pouco e analise que o exame de prevenção do câncer de colo uterino é relativamente um exame barato, né? De fácil coleta, não tão invasivo, e aí fica-se a pergunta, por que ainda é tão alta essas taxas, né, de mortalidade? Bom,
O câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente, né, entre as mulheres. Nessa apresentação aqui da distribuição proporcional dos 3 tipos de câncer, né, a gente pode observar aqui o número, né, de casos que foram estimados aqui para 2020, tá? Então, a gente observa aqui, como a gente está falando, né, do Outubro Rosa e do Novembro Azul, a gente também pode destacar aqui o câncer de próstata como primeiro no homem, né? E aqui o colo do útero terceiro, 16.590 casos, tá? Para 2022, foram estimados 16.710 novos casos, o que representa um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. Conforme a minha apresentação para vocês, então eu sou especialista em citologia, mas também trabalho na área técnica, né? Tenho uma boa experiência na área técnica. E a campanha, tanto do Outubro Rosa quanto do Novembro Azul, é muito importante, né? É claro que é. Mas o câncer não só ocorre em outubro e em novembro. Então, existe a necessidade de maior conscientização de prevenção do câncer de próstata, assim como o câncer de colo uterino, não só nos meses de campanha, mas sim todo ano, não é mesmo? Tive um caso de câncer de próstata na minha família e aí foi que o exame foi para o laboratório onde eu trabalhava como gestora na época e vocês, quem já passou por caso de câncer na família, sabe o quanto é difícil, né? O quanto mexe com toda a estrutura familiar. E o que eu sempre procuro nos treinamentos e nas capacitações que eu dou, que eu trabalho como professora, é falar o nosso papel da histotécnica, né? No preparo desses resultados, da confecção dessas lâminas, no caso de próstata, né, a gente ter sempre a empatia, porque eu sei que é muito difícil, principalmente quando é filamento de biópsia de próstata, né, o quanto é difícil conseguir preparar uma boa lâmina, preparar um bom bloco, mas graças ao bom preparo que ocorreu no caso no caso que aconteceu de câncer de próstata da minha família, a gente conseguiu o diagnóstico bem precoce, e ele passou por cirurgia, não precisou de químio, não precisou de rádio, porque o exame foi muito bem feito, era uma pequena quantidade de tumor. Então, assim, aproveitando, né, o momento agora para a gente também relembrar um pouco da necessidade, da importância de um bom preparo na histotécnica, tá? Assim como no caso do câncer de colo uterino também, né? Mas por que o câncer de colo uterino, ele está associado à infecção persistente dos subtipos oncogênicos de vírus do HPV, especialmente o HPV 16 e o HPV 18, responsáveis por cerca de 70% dos cânceres cervicais. A infecção pelo HPV é muito comum. Estima-se que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas irão adquiri-la ao longo de suas vidas. Aproximadamente 290 milhões de mulheres no mundo são portadoras do HPV, sendo que 32% estão infectadas pelos subtipos 16, 18 ou ambos, tá? Comparando-se a esse dado com a incidência anual de aproximadamente 500 mil casos de câncer de colo uterino, conclui-se que o câncer é um desfecho raro, mesmo na presença da infecção pelo HPV. Ou seja, a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer cervical uterino. No nosso país, né, analisando as regiões, a gente tem uma grande diferença, né? O Brasil é muito grande, é claro, né? A gente consegue ver uma grande diferença, né? Dividindo assim em quatro partes.
Na região norte, chama muito a atenção quando se compara-se com a região sudeste. Olhem só, de 26,24 em regiões, na região sudeste, 8,61. Vocês podem, né, imaginar o porquê a diferença entre, no mesmo país, a diferença é tão grande em relação da incidência desses casos de câncer de colo uterino. Vários fatores, né, influenciam. A desigualdade no nosso país é muito grande, né? A gente sabe muito bem sobre isso, a gente vê muito disso, né? A acessibilidade dessas pacientes a médicos, né, a serviço médico na região norte, por alguns estados, né, possuírem muitas comunidades ribeirinhas, né, comunidades que são mais isoladas, têm mais dificuldade de acesso a serviço médico. E quando essa paciente vai realmente ao médico, é porque já está com os sintomas. E a gente sabe que a patologia do câncer de colo uterino, quando chega na fase de sintomas, é quando já está avançado, né? A prevenção, ela é importante para conseguir detectar na fase inicial, né? Então, quando você já tem os sintomas, quer dizer que já está na fase mais avançada. Por isso que, na maioria das vezes, essa taxa ela é muito maior nessas regiões. E também temos a questão cultural, podemos dizer assim, da mulher ser casada e o marido não permitir que vá ao médico, ainda mais um ginecologista, tal. A citologia em base líquida, que é o foco hoje da nossa aula aqui, eu vou até mostrar um pouco para vocês, fazer um pouco a comparação do método convencional, que é o que a gente encontra mais, a gente encontra ainda no SUS aqui no nosso país, né? É o que a gente tem maior acesso, é a citologia convencional ainda, comparado com outros países que já fazem direto o exame molecular na base líquida, não fazem mais a citologia, só faz citologia em casos positivos para HPV. Aqui ainda no Brasil, o método convencional é o método mais utilizado, tá? Mais utilizado. E essas pacientes, no caso, têm essa dificuldade maior, né, na região norte, e podemos dizer também região nordeste, de acesso à coleta desses exames, já tentaram desenvolver e implementar aqui no nosso país o kit autocoleta, não sei se vocês já ouviram falar, para que essas pacientes pudessem realizar uma autocoleta e assim tentar detectar mais, né, atingir mais mulheres, mas a questão seria mais sensível nesse caso, porque já é difícil, né, uma autocoleta, imagine, né, é difícil. Imagina no útero, né, autocoleta. Mas talvez funcionaria mais se aqui no nosso país já fosse como na Europa, né, que já realizam direto o exame molecular na citologia em base líquida, não fazem mais a citologia convencional. Então, seria mais fácil, seria o exame mais sensível e mais fácil de detectar a presença desses HPVs oncogênicos. Alguns fatores de risco aumentam, né? Na maioria das vezes, a infecção cervical pelo HPV é transitória e regride espontaneamente entre 6 a 2 anos após a exposição. O pequeno número de casos nos quais a infecção persiste e especialmente é causada por um subtipo viral oncogênico, pode ocorrer o desenvolvimento de lesões percursoras, lesão intraepitelial escamosa de alto grau e o adenocarcinoma in situ. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês desse tipo de caso, cuja identificação e tratamento adequado previne a progressão para o câncer cervical invasivo.
Fatores ligados à imunidade, à genética e ao alto comportamento sexual parecem influenciar os mecanismos ainda incertos que determinam a regressão ou a persistência da infecção, e também a progressão para lesões percussoras ao câncer, ou câncer, né? O tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais, a multipariedade e o uso de contraceptivos orais são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer do colo uterino. Então, vamos destacar aqui alguns desses fatores para a recorrência do HPV e desenvolvimento de um câncer de colo uterino. O tipo de HPV e seu poder oncogênico, o estado imunológico, as pessoas imunodeprimidas, como as que vivem com HIV, têm maior probabilidade de apresentar infecções persistentes por HPV e uma progressão mais rápida de lesões pré-cancerosas e câncer. A infecção simultânea por outros micro-organismos de transmissão sexual, como aqueles que causam herpes simples, clamídia e gonorreia. O número de filhos e a juventude no momento do primeiro parto, e também o consumo do tabaco. Vamos destacar aqui, então, que é o proposto pelo tema da aula de hoje, o tipo de HPV e seu poder oncogênico, tá? Dr. Hausen, né, foi o ganhador do Prêmio Nobel o Prêmio Nobel de Medicina em 2008 por ter associado entre o vírus HPV e o câncer de colo uterino. E foi muito merecido, né, esse prêmio a ele, porque isso fez com que conhecêssemos melhor esse vírus e assim fosse possível o desenvolvimento das vacinas, né? Conhecendo o vírus, foi possível entender melhor como o câncer ele avança no tecido do colo uterino. Então, existem mais de 200 tipos de HPV, 40 habitantes da região anogenital, porque aqui a gente está falando especificamente do colo uterino, mas ele também pode acometer região anal, pode acometer cabeça e pescoço, né? Metade dos casos apresenta potencial oncogênico, podendo promover a transformação celular. 15 são oncogênicos, tá? Os HPV são divididos em 2 grupos de acordo com o potencial oncogênico. Então, a gente tem os tipos de baixo risco e os de alto risco. Dos de baixo risco são os 6, 11, 40, 12, 43, 54, 61, 70, 72, 81 e o CP6 108. Os quais desenvolvem os condilomas e lesões de baixo grau, certo? Já os de alto risco, que são os 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 e 82. Eles, na mulher, né, o de alto risco oncogênico, são os que provocam, né, lesões de alto grau, as conhecidas neoplasias intraepiteliais cervicais, NIC, ou mesmo o câncer de colo uterino. Os HPVs que mais estão relacionados com o câncer são o 16 e o 18, presentes em 70% dos carcinomas escamosos, né? E seguidos, assim, pelo 31, 33, 45, 52 e 58, totalizando 89% dos cânceres epiteliais. E os de baixo risco
em especial o 6 e o 11, são responsáveis pela manifestação dos condilomas acuminados em 90% das vezes. Essas lesões se manifestam principalmente na lesão na região vulvar, podendo ter tamanhos variados, tá? Bom, as principais proteínas que codificadas pelo DNA do HPV, tá? Então, a gente tem, o DNA do HPV tem 6.800 a 8.000 pares de base, que quando traduzido, codifica 8 genes. Esses genes são divididos em fase precoce e tardia, indicando em qual estágio da infecção da célula basal são introduzidos. Então, a gente tem aí algumas proteínas, né, que é a E1, E2, E4, E5, E6 e E7, formando os genes da fase precoce. L1 e L2 são os genes da fase tardia, tá? A gente pode destacar duas dessas proteínas, que é a E6 e a E7. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre elas com você, mas vamos entender aqui no epitélio como é o mecanismo, né? Então, o epitélio escamoso atua como uma pele protetora para impedir patógenos de infectarem o tecido subjacente, tá? Apesar do colo não ser um tecido exposto externamente, está sujeito ao ambiente externo, especialmente durante o ato sexual. O HPV é capaz de atravessar as camadas protetoras do epitélio escamosos através das abrasões epiteliais para iniciar seu ciclo infeccioso, como a gente pode observar aqui nessa imagem, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai destacar aqui duas dessas proteínas, né? A E6, que inibirá a proteína supressora do tumor do P53, e a E7, que inibirá a PRB, tá? Isso promoverá a imortalização celular. Como consequência, a depender da condição de cada indivíduo, ocorrerá o aparecimento das lesões percussoras ou mesmo o câncer. Há dois resultados principais na interação do DNA viral ao genoma do hospedeiro que pode eventualmente gerar formação de tumor. Bloqueio da via da apoptose da célula, bloqueio da síntese de proteínas reguladoras, levando a mitose descontroladas. Que exercem papéis centrais na formação do tumor. A E6, como eu falei para vocês, e a E7. No HPV do tipo 16, que a gente falou que o 16 e o 18 são os mais, são de alto risco oncogênico, a gente encontra a presença desses dois inibidores, tá? O E6 e o E7, e também o E5. Prevenção. A melhor maneira de prevenir o HPV é ser vacinado antes de iniciar a atividade sexual. A população-alvo, né, da vacinação são meninas de 9 a 14 anos, antes de tornarem sexualmente ativas. Em nível populacional, alta cobertura vacinal, né, reduz significativamente o risco de infecção pelo HPV. A pessoa deve receber todas as doses recomendadas da vacina. O uso correto de preservativos durante cada relação sexual pode ajudar a prevenir a transmissão do HPV, embora o HPV ainda possa ser transmitido, mesmo quando os preservativos não são usados. Para prevenir o câncer do cérvix uterino, a OMS recomenda que todas as mulheres entre 30 e 49 anos realizem o teste de triagem para câncer cervical uterino pelo menos uma vez, mesmo que tenham sido previamente vacinadas contra o HPV. Existem 3 tipos diferentes de testes de triagem disponíveis atualmente. A citologia convencional,
e a citologia em base líquida. A inspeção visual com ácido acético, através da colposcopia, teste de HPV para tipos específicos de vírus de alto risco, como os moleculares. Bom, a gente não pode falar sobre Papa Nicolau, sobre citologia cérvico-vaginal, sem mencionar Georges Papa Nicolau, né, o descobridor do teste. Esse cientista de origem grega, né, ele fez muitas contribuições importantes para a medicina preventiva do século XX, conseguiu reduzir a mortalidade do câncer cervical, só que no início ele começou a desenvolver esse método para utilização em animais, tá? Na zoologia, por conta de ser menos invasivo, porque quem trabalha com teste com animais sabe a dificuldade, né? Que em relação a anestesias, já pode prejudicar todo o estudo. Então, primeiramente, ele iniciou como um método para utilizar nas cobaias, tá? Então, depois, né, disso, né, o método dele, e aí a história dele é maravilhosa, né, tem várias coisas que aconteceram durante todo o estudo dele, mas uma delas, assim, é que ele, quando apresentou para os ginecologistas, né, o método, ele foi muito criticado, né, foi, assim, todo mundo achou que é absurdo, por que que eu vou realizar um teste de citologia, se eu posso fazer uma biópsia, então ele foi muito criticado, assim, que tipo, tá louco, não tem nada a ver fazer esse tipo de teste, se eu posso fazer uma biópsia e ter certeza do que realmente eu tenho ali naquele epitélio, né? E aí depois os oncologistas, né, acharam muito boa a ideia, e aí que o método, né, da citologia convencional, tá aí, né, mais de 90 anos, é um procedimento consagrado na prevenção e detecção do câncer de colo uterino, porém, ao longo dos anos, foi identificado por diversos cientistas de várias partes do mundo algumas interferências no método, como sua baixa sensibilidade para detectar lesões de alto grau. E com o objetivo de aumentar a sensibilidade e tornar o teste mais eficiente, foi introduzido pela FDA, em 1996, o método de citologia em meio líquido para o uso em ginecologia e em outras especialidades. Então, olha só, em 1996, e aqui no Brasil ainda a gente não tem esse método como utilizado no SUS, né, que é a grande maioria, né, dos exames realizados. E esse método, então, ele pode ser usado, né, em meio líquido, ele pode ser utilizado tanto para líquidos de histologia ginecológica, como não ginecológica também, tá? Para a urina funciona muito, muito bem, e para outros, né, também, mas para a urina, que é um grande dificultador na histotécnica, é processamento de citologia líquida oncológica, né, citologia de urina oncológica, e com o método em meio líquido, facilita bastante a visualização de células do epitélio da bexiga, tá? Então, pode ser usado tanto quanto ginecológica, como não ginecológica. Em um teste de Papa Nicolau convencional, né, as células são colocadas em uma lâmina de vidro e, em seguida, fixadas e coradas em uma combinação de corantes. As células são inspecionadas usando microscopia de luz para identificar anormalidades, como alterações de características morfológicas ou nucleares. Desde a introdução do método na década de 1940, as taxas de mortalidade por câncer cervical diminuíram 70%.
Esse sucesso pode ser atribuído à simplicidade da técnica e ao seu baixo custo, e à capacidade de examinar um grande número de mulheres ao mesmo assintomáticas. Por isso que é tão difícil ainda, tá tão difícil, tá tão lerdo, né, aqui no Brasil, porque, assim, desde 1996 já está disponível a citologia em meio líquido, tá? Então, para países mais desenvolvidos, né, já desde 1996, esse método. E por que aqui no Brasil ainda não é possível, né? Já foi aberta algumas discussões, a Sociedade Brasileira de Patologia e de Citopatologia já manifestaram a importância da utilização desse método pelo SUS, mas ainda não conseguiram. Mesmo, eu estou falando do SUS, mas mesmo no particular, ainda não é 100% utilizado o método em base líquida, tá? Ainda a gente vê algumas clínicas particulares que realizam o método convencional. Por quê? Ele é 50%, podemos dizer assim, mais ou menos, 50% mais caro do que o convencional, tá? E depende de você ter o equipamento, cada equipamento tem a sua padronização, né, que tem o seu próprio frasco de coleta, eles variam um pouco a metodologia de utilização, de preparo dessa lâmina, mas, de modo geral, eles têm o mesmo princípio. Então, o princípio básico da citopatologia é identificar as alterações na morfologia celular, observando-se o citoplasma e o núcleo das células, retirados do colo uterino e corados pela técnica Papa Nicolau, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Na imagem aqui a gente tem, de uma citologia convencional, que eu coloquei aqui primeiro para vocês, que é o mais comum, tá? Então a gente consegue ver aqui, observem bem, que depois vou passar para vocês a imagem do meio líquido, mas esses já vão perceber que o fundo, que é a grande diferença, e a quantidade de células, tá? Tem um atlas que é uma bióloga até que escreveu, né, desenvolveu, que ela fala que a gente tem a técnica de coloração, né? As lâminas aqui, a Kineton Coragem, a gente vê aqui, são 3 cores, né? É o núcleo com a hematoxilina, o citoplasma com o orange e o citoplasma com o EA36. Mas ela fala no atlas dela, o atlas dela é todo em preto e branco, porque ela fala, não é nas cores que a gente vai se apegar numa citologia, sim na morfologia. Então, para mim, pode ser tudo preto e branco. Eu tenho que fazer a análise da morfologia da célula, né? É óbvio que essa coloração, essas 3 cores, ajudam a diminuir muito a monotonia, né? Fica menos monótono olhar uma citologia quando ela é bem corada, tá bom? Vários problemas técnicos podem prejudicar, né, essa coloração, como o dessecamento, a mal fixação, a mal retirada do fixador antes do processamento, isso no método convencional, né? Então, esse fundo bem sujo, no caso aqui, com bastante infiltrado inflamatório, que a gente vê aqui, os neutrófilos, mas o importante, né, uma grande quantidade de células, né, tem um grupo bem grande, ocorre até uma sobreposição. Aqui a gente observa uma célula intermediária, uma célula superficial, né, e colorações diferentes do citoplasma, porque cada corante vai ter afinidade com um tipo de hormônio que está agindo naquele citoplasma, por isso as cores são diferentes, tá? As características citoplasmáticas indicam o grau de diferenciação celular. Quando as células são alteradas, podem mostrar diferenças em sua quantidade, forma, coloração e etc. O núcleo indica se a célula está normal, saudável, ou se está sofrendo alterações inflamatórias, pré-neoplásicas e até mesmo neoplásicas. Por isso que eu falei, o que importa não é a cor, e sim a morfologia, como esse núcleo está.
A gente tem que aprender o que é um núcleo normal para poder classificar um núcleo alterado. Então, de modo geral, resumidamente, né, a citologia cervical, a metodologia dela, a primeira etapa, realização da coleta da amostra, que precisa ser muito, muito bem feita, a fixação do material biológico, em seguida, a identificação do material e o encaminhamento ao laboratório de citologia. Então, diferente de outros laboratórios, né, na anatomia patológica, a coleta é realizada pela clínica, pelo hospital, pela UBS, pelo posto de saúde, né? Então, a gente depende de uma boa coleta deles, né? Que eles realizem uma boa coleta. No método convencional, fica ainda mais difícil, porque uma grande quantidade de células se perdem, né, na escovinha, na espátula. Já no método em base líquida, que é o nosso foco da aula de hoje, diminui bastante essa perda da citologia de células, tá? A segunda etapa, já no laboratório, é a recepção, a triagem e cadastro, em seguida o processamento. O processamento vai depender do tipo, do método que você vai utilizar, mesmo em base líquida, a gente tem vários métodos, vários equipamentos diferentes aí no mercado, né? Então, vai depender do método que você vai utilizar. E a terceira etapa, a avaliação microscópica, a conclusão diagnóstica e a emissão do laudo e entrega do laudo, tá? Então, aqui em comparação, né? A convencional, né? Amostra cervical, apenas 20% das células são transferidas para a lâmina, né? Porque tu faz a coleta lá, e aí fica uma grande quantidade na escova e na espátula. Até 80% das células podem ser descartadas, aderidas ao instrumento de coleta, escova e espátula. O esfregaço é fixado e enviado ao laboratório, então tem que ser feito essa etapa de fixar o esfregaço na lâmina, precisa ser muito bem feita, de forma correta, porque senão dá um efeito de dessecamento na lâmina, e aí fica insatisfatória para a leitura. E o fundo, né, os debris, muco, sangue, perda celular, artefatos, limitando uma interpretação precisa, né, no caso da convencional. Já na base líquida, né, tá falando aqui um novo método, né, mas a gente acabou de ver que esse método não é tão novo, né, mas podemos dizer que aqui no Brasil ainda é um novo método, tá? Um novo método de prevenção. A amostra cervical é coletada, né? Virtualmente 100% das células são colocadas no frasco, porque esse frasco aqui no caso não é, mas tem alguns fornecedores que você coloca a escovinha ali, quebra a ponta da escovinha, vai junto com o frasco, tá? As células são imediatamente preservadas e enviadas ao laboratório. Processamento técnico laboratorial específico garante a correta dispersão e transferência celular. Então, aqui, já visualmente, né, em relação ao método aqui da célula aqui, da lâmina aqui, convencional, com a de base líquida, a gente já percebe aqui que na convencional, olha, tem esfregaço na lâmina toda, certo? Já aqui, ó, é delimitado. É como se fosse um carimbo, né? Tem um filtro, né, no equipamento que proporciona esse tipo assim, porque esse filtro vai retirar os debris, o muco, o sangue, e aí faz com que tenha menos artefato na lâmina, e aí não tem também uma sobreposição, porque forma uma fina camada de células representativas e virtualmente livre de artefatos de qualquer natureza. Essa limitação aqui, ela foi desenvolvida dessa forma para poder ser utilizado pela inteligência artificial, tá? Então, estão se desenvolvendo softwares aí, né, que vão fazer a leitura da lâmina, né, vão ter todo lá os parâmetros, né, de critérios, vão fazer a leitura da lâmina, vai fazer as marcações nos campos, e aí o citologista, o patologista, o responsável pela leitura, vai só analisar as áreas marcadas, mas ele já vai sugerir lá, olha, por esse parâmetro aqui,
a lesão é uma lesão de baixo grau, é uma lesão de alto grau, é um caso inflamatório, ou pode ter uma microbiologia, né? Mas é por isso que essa delimitação, tá? É para facilitar o uso da inteligência artificial aí na leitura das lâminas, tá bom? Então, alguns micro-organismos, né? Uma grande diferença na citologia em meio líquido em relação à flora, né? A micro-organismos. Então, a Gardnerella, assim, ó, no convencional e no meio líquido, a Cândida, a gente não tem tanta sujeira de fundo, né? Comparado com o convencional, meio líquido não tem tanta sujeira no fundo. O Trichomonas, para quem faz leitura de citologia, o Trichomonas é muito diferente, porque assim, o Trichomonas, um dos fatores na hora da leitura ali, que liga aquele sinal de alerta na cabeça do citologista, quando está fazendo a leitura, é o fundo da lâmina. O fundo da lâmina já acaba entregando se tem algum agente ou não. Então, às vezes, até fala assim, você coloca a lâmina no microscópio, quando você está trabalhando com colegas, assim, fala, aqui está com cheiro e cara de tricomonas, porque você vai só caçando o tricomonas, né? Porque você já imagina, assim, que você coloca, já quando você passa você está acostumado com o convencional, né? E aí você passa pelo treinamento em meio líquido, um grande dificultador os agentes de microbiologia, principalmente o tricomonas, porque você não tem o fundo para te alertar que ali tem algum micro-organismo, tá? Então, você tem que prestar muita atenção. A grande reclamação, na maioria das vezes, quando o citologista está passando pela transição da leitura no método convencional para o meio líquido, é em relação a encontrar o agente aí, o tricomonas, é um deles, tá? E como é o processamento, então, né? Então, é realizada a coleta, né? A coleta de Papa Nicolau, aqui temos um útero bem bonito, né? Dá até uma vontade de comer um churrasquinho vendo esse útero aqui, né? Aqui, ó, ele foi feito o corte, né? De forma longitudinal, então ele estava fechado, ele abriu assim, então ele está aqui aberto para a gente aqui, né? Então, para a gente visualizar aqui melhor como que é feita a coleta. Então, a coleta é feita do epitélio escamoso aqui, do colo uterino e do canal endocervical, né? Através do uso do instrumento próprio para isso, né? A espátula é para a realização da camada do epitélio escamoso e a escovinha do canal endocervical, tá? São células escamosas e células do canal cervical glandulares, tá bom? Muita quantidade, assim, uma quantidade assustadora, assim, de lâminas para análise que vem sem células glandulares, tá? E é muito preocupante, porque a gente sabe que alguns tipos de lesões ocorrem nas células glandulares, né? Então, você ter um número muito grande de má coleta em relação às células glandulares aciona uma situação muito preocupante. Então, aqui é o exemplo aí para vocês de alguns métodos, né? E como eu disse, né, já falei para vocês que a coloração de Papa Nicolau utiliza a hematoxilina, né, que é um corante nuclear, e 2 corantes citoplasmáticos, né, que é o orange e o EA36 ou o EA50, tá bom? Ou é o EA36 ou o EA50. A lâmina é obrigatório o uso de lamínula, tá? É obrigatório, tá? Tem alguns laboratórios aí que a gente vê que não utiliza e não está seguindo correto o que é preconizado, que é obrigatório, tá bom? Deve-se usar registros de avaliação diária de coloração, porque o EA36 às vezes não funciona tão bem na citologia, então precisa sempre estar fazendo um controle de qualidade de coloração. Então, a citologia em base líquida são células com monocamada celular, né, como a gente pode ver aqui na imagem, livres de sangue, muco e outros debris, como a gente já falou, melhorando assim o diagnóstico.
Processo automatizado, sem necessidade de manuseio da amostra, maior precisão diagnóstica, possibilita exames moleculares com a mesma coleta. Então, se a paciente realiza a coleta para o exame de Papa Nicolau, a partir daquela mesma coleta, é possível fazer os exames para investigar qual é o tipo de HPV que ela está sendo exposta, tá bom? A gente tem o sistema de Bethesda, que é o sistema que a gente utiliza para definição e critérios das notas e notas explicativas de casos, né? E ele foi muito necessário essa convenção, né, de Bethesda, porque há um tempo atrás, né, uma jornalista, foi o caso que, porque foi a necessidade, né, dessa padronização dos critérios, uma jornalista, ela realizava os seus exames lá de forma periódica, e aí ela, das vezes que ela realizou o exame, ela apresentou uma lesão de alto grau, e ela ficou muito intrigada, e aí foi atrás para querer saber como assim, se eu faço todos os anos. Foi um caso muito polêmico, né? E aí que fez com que essa convenção fosse necessária e ocorresse o desenvolvimento desse Atlas, que é o sistema de Bethesda, tá bom? Então, aqui a gente tem imagens, né, de citologia em meio líquido, aqui a TruePrep, né? De uma citologia de uma célula normal, né, de uma célula escamosa, né, um núcleo bem piquinótico, aqui no caso, uma célula bem madura, e uma célula normal intermediária, tá? No caso aqui, com a ação do hormônio, aqui no caso, hormônio estrogênio, aqui progesterona, então por isso que a coloração é diferente, tá bom? Aqui uma célula parabasal, tá? Então, a gente pode encontrar célula superficial, célula intermediária, célula parabasal e célula basal. Vai depender do estado de maturação desse epitélio, tá? Na coleta do canal de cervical, a gente vai encontrar na lâmina células glandulares, que podem se apresentar assim, dessa forma, formando assim, favo de mel, que a gente fala, né, de forma ela de frente, ou colunar, quando ela está de forma lateral, tá vendo? O núcleo, ele não é central, igual a célula intermediária, tá? E células endometriais também a gente pode encontrar, tá? Elas se esfoliam, né, sob uma forma de pequenos conjuntos, como a gente pode ver aqui na imagem, ó, e a diferença, né, da célula, que pode ser muito confundida, né, com as células glandulares do canal e do cervical, mas elas são tridimensionais quando visualizadas no microscópio, tá? Outra, a gente pode encontrar também as células de metaplasia escamosa, metaplásicas, tá? Às vezes, só que quando a gente tá na citologia, chama muita atenção, né? Mas é normal, tá? São células que estão sofrendo uma regeneração celular que ocorre no colo uterino, tá? O colo do útero é formado por um tecido escamoso e esse tecido escamoso se junta com o tecido glandular na face interna do útero. Com esse colo duro tem agressão contínua, como alteração do pH, vida sexual, corrimento, cervicite, ele acaba trocando de célula continuamente, tá? Então, uma célula escamosa sai, surge um pedaço de epitélio do epitélio glandular, e o organismo regenera a célula escamosa, e essa regeneração, que, aliás, é contínua, né, no nosso colo uterino, é chamado de metaplasia escamosa. E aí, aqui, no caso aqui dessa imagem, ela tá com esse citoplasma com esse efeito, assim, estrelado, tá? Mas, às vezes, não está. Às vezes, ela está assim. Então, os dois jeitos é normal. E aí, a gente tem a metaplasia tubária endocervical, que é uma lesão benigna, classificada como pseudoneoplasia, que tem sido confundida com o adenocarcinoma in situ.
classifica-se pela substituição do epitélio mucoso endocervical por 3 tipos celulares. Então, ela é ciliada, tá vendo? Ela é muito fofa, essa metaplasia. Ela é toda linda, toda ciliada, tá? A atrofia também é muito comum a gente encontrar na citologia, em casos de diminuição da produção de hormônios, né, após a menopausa. Então, induz a atrofia epitelial, como a gente pode ver aí na imagem. É presença de célula parabasal e de célula basal, tá bom? Já em relação às células escamosas atípicas, né, a gente tem os ASC, né, tem o ASCOS e o ASC-H, né, aqui na imagem é um ASCO, então o núcleo apresenta aproximadamente 2,5 vezes a 3 vezes a área do núcleo de uma célula escamosa intermediária normal. Então aqui, ó, uma célula intermediária normal, né, e aqui com alteração do ASCOS. Aí a gente tem também o ASC-H, que daí são células geralmente ocorrem isoladamente ou em pequenos grupos de menos de 10 células, que é aqui, ó, que a gente está observando aqui. As células são do tamanho de células metaplásicas, que a gente acabou de ver lá, só que vocês já percebem que o núcleo aqui, ele é diferente, ele tem cerca de 1,5 a 2,5 vezes maiores do que o normal, que a gente viu lá na metaplasia. Temos o L-sil, né, que são células, os famosos aqui da imagem, né, são os famosos aloperinucleares, os coelócitos, né, só que nem sempre um diagnóstico de L-sil vai apresentar um coelócito, quando está assim, igual do livro, é um sonho, né, mas não é, normalmente não é assim que a gente encontra, às vezes não tem o halo, não tem essa binucleação, então é um aumento nuclear em mais de 3 vezes a área de núcleo intermediário normais, resulta numa relação núcleo-citoplasmática baixa, mas ligeiramente aumentada, tá? Aqui, para vocês entenderem a diferença, olha, aqui, ó, na mesma lâmina, tá? Um ASCOS, que é 2,5 a 3 vezes o aumento em relação a uma célula intermediária normal, como essa daqui, daqui da imagem, e aqui podemos dizer que é um L-sil, não tem o halo como na imagem anterior, mas é 3 vezes maior, tá, do que uma célula intermediária normal. E aí, temos o alto grau, né, como a gente pode ver aqui na imagem, são células com menor maturação, o núcleo, ele é bem irregular, uma borda bem irregular, e ele forma, né, as células ocorrem isoladamente em camadas ou em agregados semelhantes a silícios, tá? E aí temos as anormalidades epiteliais glandular, células atípicas são quando células glandulares não apresentam, não parecem normais, apresentam características que podem ser cancerígenas, o termo usado para essas células atípicas, certo? Já o adenocarcinoma são tumores glandulares, são denominados adenocarcinomas. Em alguns casos, o médico que examina as células pode dizer se é um adenocarcinoma endosservice do útero, endométrio, ou em outras partes do corpo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de um grupo de células endocervicais atípicas, tá? Então, elas formam, esses grupos são arredondados e tridimensionais, com camadas de células empilhadas, como a gente pode ver aqui na imagem, formando as células individuais no centro, difíceis de visualizar, tá? Então, é até difícil de visualizar essas aqui do centro, por conta de estar uma em cima da outra. E aí, a gente tem as que favorecem uma atipia, porque delas já são mais alongadas, né, como a gente pode ver aqui na imagem, mas com uma maior hipercromasia, algumas formam plumagens, algumas formam raras rosetas, a gente pode ver aqui na imagem. O adenocarcinoma in situ, né, que daí já é uma lesão glandular cervical de alto grau, não invasiva, que caracteriza por aumento do núcleo,
hipercromasia, a normalidade da cromatina e atividade mitótica, é um diferencial desse critério. É importante ter sempre uma educação permanente, né, participação de educação contínua, os laboratórios precisam respeitar a quantidade de lâminas que o citologista consegue ler num dia, né, tem laboratórios aí que exigem bastante, mas a gente tem já definido, né, nas normas aí o quanto cada um pode ler. É claro que a gente brinca até que é claro que uma sexta-feira à tarde, né, o indivíduo lá que está lendo, né, o colaborador, ele vai ter mais chances de erro, né, de diagnóstico por conta do cansaço. Então, a gente precisa estar sempre lembrando que são seres humanos que estão ali fazendo a leitura daquele exame e precisam de treinamento e revisão. A revisão é muito, muito importante para discussões entre discordâncias de resultados, em relação à coposcopia, em relação à histologia, né, ao histopatológicos. Obrigada a todos, né, pela aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido cumprir aí o proposto pelo simpósio. Oi, professora Larissa. Oi! Com certeza conseguiu cumprir, sim, com o propósito. Ai, Tem um monte de elogio lá no chat, depois... Gente, eu precisei falar, a Andressa me conhece, eu vou falar, e ela sabe o quanto eu gosto de explicar bem detalhadamente cada ponto. E eu precisei me controlar tanto, que eu comecei a ficar um pouco até nervosa, eu precisei me controlar demais para não passar o tempo. E aí acabou que eu achei que talvez eu não... Mas aí, ó, eu vou até passar depois no chat lá meu e-mail, e quem tiver dúvida, tal, pode mandar lá, e aí eu consigo conversar mais detalhadamente cada ponto, tá bom? Não, foi ótimo, professora. Não ficou corrido, tá bom? Ficou excelente, ficou sensacional. Tem um monte de elogio lá. E já tem pergunta também. Vamos aqui com a Geralda Pangueia, de Moçambique. Ai, que lindo! Olha que legal. Então, ela disse assim que lá eles fazem mais citologia convencional e que tem muito artefato de fixação. Se você tem alguma dica para diminuir aí esse artefato. Então, eu até tinha, quando eu coloquei o mapa para falar do Brasil, ia até falar da África também, ia falar de alguns países da Europa, porque eu falei de modo geral que na Europa e outros países que já fazem mais citologia em meio líquido. Mas é muito legal saber que lá, né, em Moçambique é método convencional, e esses artefatos, na maioria das vezes, em relação à coleta, né? Então, você precisa desenvolver um manual de procedimento, de treinamento para essa equipe que faz a coleta, tá? Porque eles precisam limpar bem o colo do útero antes da coleta, eles não podem deixar a lâmina em cima da bancada sem a fixação, embaixo de ar-condicionado, porque micro-organismos do ar, a gente encontra, às vezes, muita contaminação do ar, fungos do ar na lâmina, porque demora para fazer a fixação, tá? Então, a dica que eu posso dar em relação a isso, porque é uma coisa que depende muito da coleta, é você ter um manual para explicar, manual de ensino, né, de treinamento para essa equipe de coleta, tá? Aqui, na região que eu tô, até quando eu era gestora de dos laboratórios aqui, acontecia muito também, tá? Acontecia muito, muito, muito. E aí a gente começou a dar treinamento. Então, eu preparava uma aulinha falando sobre coleta, sobre artefatos que atrapalhavam, porque eles não entendem o que é feito quando chega a lâmina no laboratório. Então, a gente precisa dar o treinamento para daí eles entenderem as nossas dificuldades, tá? A gente entende a dificuldade deles, mas a gente precisa conscientizar eles das nossas dificuldades. E aí diminuiu muito, viu? É Geralda, né? Aí diminuiu muito, Geralda, essa questão de artefatos na lâmina, tá? Foi através de treinamentos da equipe de coleta. Sensacional, né? Então, a gente vê que o treinamento, ele está em todas as fases, né? Então, assim, muitas vezes a gente, quando está falando lá do tecido, muitas vezes precisa dar treinamento lá para a área técnica de enfermagem,
como fixar, como colocar peça, e na citologia não é diferente, né? E até mesmo porque meio líquida, a base líquida está chegando no Brasil, não é tão antigo assim, a técnica já é antiga, mas o método, assim, para nós, está aumentando agora. E aí tem muita coisa também, né, lá, a questão de quantas vezes girar a escovinha lá, né? Sim. Tudo isso vai interferir na qualidade da lâmina, se você vai ter célula suficiente, né? Às vezes a pessoa colhe, sacode um pouquinho ali no meio líquido e joga fora a escovinha, sendo que tem muita célula lá. Então, assim, realmente essa parte do treinamento é fundamental, né? É fundamental, é fundamental. Fundamental. Tem que ter paciência também, né? Porque às vezes você chega lá a lâmina e tá muito dessecada, tá com muito artefato, muito infiltrado de exudato neutrofílico, né? De inflamação, porque aquele colo não foi bem limpo antes da coleta. E aí a gente vai falar do trabalho do outro. Essa aqui é a questão, né? A gente vai chegar lá para dar o treinamento para a equipe de enfermagem de um centro, de uma clínica, e aí a gente vai falar do trabalho dele. Só que daí você vai com jeito, você começa a falar do seu, das suas dificuldades, quando aquela lâmina chega no laboratório, porque eles não fazem ideia de como é feito o processamento. Então, isso ajuda bastante. Muito legal. Tem aqui, acho que a Rita Fuji, ela está falando que na FOSP tem um manual de coleta, na Fundação Oncocentro de São Paulo. Lá eles têm um manual de coleta. Olha que legal. Sim, a FOSP é modelo, né? Então, e para o laboratório ter a acreditação dos órgãos daí que a gente busca, né? Todos os órgãos, vou citar nome, a gente sabe dos órgãos que a gente busca acreditação, você tem que ter esse manual, senão você nem é um laboratório acreditado. Então, você precisa fornecer esse manual de coleta, tanto para o centro cirúrgico, coleta de biópsias e peças cirúrgicas, tanto quanto para a coleta de citologia. Sensacional, então. Gente, vocês estão ouvindo um barulho aqui, né? O pessoal começou a fazer uma passeata aqui perto de casa, tá uma loucura. Ouvindo, né? Não tô ouvindo. Nossa, gente, tá uma loucura. Tá, assim, meu Deus. Mas, ok, olha só. Professora Larissa, foi sensacional essa aula, valeu demais. Eu acredito, assim, que foram 4 aulas magnas que o Stolibes proporcionou. A gente chamou aí, todos eles aceitaram, grandes professores, grandes nomes, todos referência na área, especialistas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do evento, tá bom? Então, muito, muito, muito obrigada pela participação de todos, tá bom? E até o próximo evento. Fiquem conosco, compartilhem, viu? Olha, indiquem o canal, se inscrevam no canal para que a gente continue crescendo mais e promova mais eventos para vocês. Até mais. Até. Tchau, tchau, gente.